Está começando mais um episódio do Schunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje vamos falar sobre as tendências e novas tecnologias para torno CNC com os nossos amigos aqui da Index. E para isso recebemos Alexander Sadowski, que é engenheiro de controle e automação pela Mauá, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, MBA executivo pelo INSPER. Alexander é desde 2022, janeiro de 2022, diretor-geral da Index América Latina, com foco em crescimento estratégico da organização pela América Latina, expandindo a presença no mercado com as marcas Index e Traub. E Rafael Rodrigues dos Santos, engenheiro mecânico pela Universidade Metodista, com MBA em gestão empresarial pela FGV, é gerente na Index desde maio de 2022. Possui ampla experiência no setor de máquinas, trabalhando desde 2007 nesse setor. Alexander e Rafael, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito bom. Nós agradecemos, obrigado pelo convite. Muito bom. Pessoal, acho que é um tema novo e é um marco na história do Schunk Inovação em Foco, porque esse é o 20º episódio do Inovação em Foco. Legal. Então é o segundo episódio de 2025 e é um prazer tê-los você aqui com a gente. Daí a gente vai falar um tema que a gente não falou ainda durante o nosso podcast, que são torno CNC. Legal. Então acho que a gente vai entrar no mercado, no mundo aí gigante de aplicações. Mas antes de mais nada, pessoal, se apresentem para o nosso público que não conhece vocês. Fala um pouquinho sobre a Index, o que a Index traz aqui de equipamentos para o Brasil e para a gente emendar no nosso assunto das próximas perguntas aqui. Legal. Obrigado, pessoal. Bom, agradecemos mais uma vez a oportunidade, o convite, é uma honra estar aqui. Como eu comentei, é o primeiro podcast que eu participo, então fico muito feliz em estrear aqui com vocês, com o Schunk. Muito bom. Então, falando um pouco sobre Index, né? A Index é um grupo, né? Um grupo alemão, 110 anos no mercado. Nós estamos aqui no Brasil há 55 anos. Então, a Index do Brasil é uma fábrica, a mais antiga fora da Alemanha. E o que nós fizemos ultimamente foi uma remodelação da fábrica, um pouco para trazer novidades para o Brasil, tecnologias novas que o Brasil não tinha acesso. Então, tendo 110 anos de história e de conhecimento, o nosso objetivo com a nossa estrutura no Brasil foi aproximar os brasileiros e as indústrias ao que há de mais moderno na fabricação de máquinas. Então, em Sorocaba, a gente tem lá, além da fabricação de um torno CNC, um torno universal e todas as suas variações, nós temos a capacidade enorme de pós-vendas. A gente tem lá, pode pegar máquinas antigas de 20, 30 anos e fazer o retrofit completo delas. Uma atividade muito bacana, onde a gente desmonta a máquina até o último parafuso, checa todas as peças, tem cabine de pintura, monta e desmonta toda a eletrônica trocada para o que há de mais moderno. Então faz um projeto novo de máquina. A gente tem um estoque muito grande de peças lá, em torno de 16 milhões de reais em peça de reposição. Uau. Uma equipe grande de pós-vendas também voltada a serviços de campo. Então Sorocaba é o headquarter, vamos falar assim, em serviços nosso, onde está o nosso hotline, mas a gente também tem bases de serviço em Curitiba e no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Então assim a gente acaba estruturando e resolvendo todo o suporte que o Brasil precisa. E aí dentro disso, entre muitas coisas que nós temos uma grande área interessante que é a área de vendas, que não trabalha só em vendas, mas também o apoio dos clientes para que usem e tirem o melhor dos nossos produtos. Então a equipe do Rafael não atende os clientes só na parte de pré-venda, da consultoria pré-venda, mas depois que alguém adquire uma máquina Index, otimiza processo, trabalha em otimização de produção das pessoas. Então é um trabalho muito bacana que a gente faz, porque o sucesso dos clientes, afinal de contas, é o nosso sucesso. Muito bom. Muito bom. Difícil até complementar, né? Mas agradecer a Schunk, o Myron, o convite, né? É uma honra. A gente acompanha o podcast de vocês, então sempre com assuntos extremamente relevantes, falando um pouco de Index e torneamento, né? Dando um gancho naquilo que o Alexander trouxe, que é o nosso grande foco, né? O nosso grande desafio, e aí eu falo nosso mesmo, né? Myron, Schunk e Index, que é trazer tecnologia, dar acesso à tecnologia, de modo que o mercado brasileiro consiga enxergar, né, os ganhos, os benefícios que a tecnologia, obviamente, pode estar proporcionando. Então,
mais uma vez agradecemos a oportunidade. A gente que agradece vocês estarem aqui com a gente e eu acho que eu posso emendar numa outra... tudo que vocês falaram, a gente pode linkar um pouquinho sobre o cenário do Brasil em si, em relação a máquinas. Eu sempre falo para quem vem aqui, para os nossos clientes, que nós somos responsáveis pelo sucesso ou insucesso da nossa indústria, né? Com certeza. E aí eu acho que é muito legal a história, um pouco do que você já tinha me contado, Alexander, de como que vocês fizeram uma mudança de uma forma da aproximação dos clientes, trazendo bastante tecnologia, máquinas que são vendidas lá fora, aqui para o Brasil. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, a visão de vocês sobre a indústria nacional e como que vocês enxergam esse panorama é um pouco do que a gente também fala com o nosso público aqui nesse podcast. A gente, voltando um pouco atrás, né, na história da Index, 55 anos, a Index ela tinha uma fabricação antigamente de um portfólio largo de máquinas que era muito focado para a indústria nacional apenas, né? Uhum. E chegou um momento lá atrás que foi tomada a decisão de você olhar mais para produtos globais e com isso a gente trabalha muito o portfólio que existe na Alemanha e no mundo inteiro, né? Então, o interessante dessa jornada toda, e é o que a gente sempre conversa sobre a necessidade da aproximação do mercado brasileiro com tecnologia, o grande pulo que nós fizemos nos últimos tempos foi escutar o mercado, né? E verificar que o mercado tem um acesso limitado à informação, muitas coisas só sobre internet, né? Sobre informações sobre vídeos e tal, mas o mercado brasileiro gosta de ver para crer. E aí a gente começou lá atrás, né, a juntar grupos e levá-los para a Alemanha para a gente começar a mostrar exatamente do que a gente está explicando. Às vezes um PowerPoint é frio, um catálogo é frio. Quando você fala em produtividade, quando você fala em eficiência, muita gente fala muito legal o que vocês estão falando, mas é muito distante do que é a minha realidade, meu dia a dia. Uhum. Então a gente começou a pegar essas pessoas e levar para a Alemanha. Cada ano maiores grupos, e a gente começou a entender o interesse das pessoas e como a conversa muda quando a pessoa viu exatamente o que a gente contou na teoria. Uhum. Então, através dessa visão, a gente decidiu importar. A gente hoje é focado muito em máquinas da Alemanha, máquinas de tecnologia. Então, a gente decidiu importar praticamente um exemplar de cada uma das famílias que nós temos no portfólio. E aí a gente montou em Sorocaba no fim do ano passado, que corroborou depois com o nosso Open House, né? Foi a inauguração de um centro tecnológico onde você tem todas as máquinas à disposição. E aí nós chamamos os parceiros, né? Vocês participaram, ficamos muito felizes com a participação de vocês, para mostrar o que há de mais tecnológico nesse mundo de usinagem e começar a quebrar paradigmas. Então hoje a gente chegou num ponto, que aí o Rafael vai falar justamente, entendo que o Rafael, por ser nosso braço comercial e ter muita proximidade de mercado, entender a necessidade, a gente com a estrutura no Brasil foi capaz de fazer essa ponte que nem todo mundo tem o tempo para parar, porque as vidas são loucas, todo mundo tem que fazer negócio, e de repente passar uma semana na Alemanha, longe do seu negócio gerador de receita. Então ir para Sorocaba ficou fácil. E você chega lá, você tem um problema, você tem uma dificuldade, e de repente você chega para discutir não só com a Index, mas com seus parceiros e buscar a melhor solução. E se você tem dúvidas, manda material, a gente põe na máquina e roda para você. Uhum. E aí mostra o porquê das diferenças. Então trabalhar com tecnologia começou a ficar divertido, porque você traz uma pessoa e sai do campo das ideias e vai para a prática. Então essa foi a grande coisa feita, que é aproximar o mercado da tecnologia. Sim, indo no mote, né, num caminho que a gente aqui no Brasil, nós já temos isso, mas você sabe, empresas alemãs, empresas europeias, né, que é trabalhar juntos. Eu acho que isso é essencial, né, no nosso Open House, mas durante todo o caminho, todo o percurso, principalmente do ano passado, né, a gente trazer porque as tecnologias, porque a sua dor, a dor da Schunk é a mesma dor da Index, que é a mesma dor de outros fabricantes, que nós vendemos valores e nós vendemos tecnologia, né? Então a pergunta inicial para os nossos clientes também nessa jornada de mudança é: cliente, você sabe qual é o custo do não investimento em tecnologia? Ou você sabe o quanto você está deixando de faturar a mais pela questão, pela não utilização de tecnologia?
Só que para você, uma coisa é, conforme o Alexander comentou, é levar um catálogo ou eventualmente até um estudo. Outra coisa é você pegar tudo isso, concretizar, trazer para dentro de casa e falar, cliente, vem aqui. Eu estou com parceiros tecnológicos também, porque ninguém consegue resolver nada sozinho. Então, os juntos, e não só com os parceiros, mas com os próprios clientes, com o próprio mercado. Então, ouvi-los, eu acho que foi a grande chave de mudança, né? A gente ter essa disponibilidade de ouvir e ter essa disponibilidade também de vocês, obviamente, dos parceiros encararem isso da mesma maneira, né? Com valor, com tecnologia, e a partir disso a gente tá verificando, isso é muito gratificante, uma grande transformação, pelo menos dentro da Index, né? Onde nós disponibilizamos um novo centro de tecnologia para torneamento no Brasil, né? E na América Latina, na verdade. E é isso que a gente vem trabalhando. Legal. E eu acho é o 20º episódio e eu acho que todos os episódios eu falei exatamente a mesma frase. Aqueles clientes que não investirem em tecnologia, eles vão ficar pelo caminho. E aí eu pego um gancho de vocês falaram que vocês tiveram essa mudança baseada no que vocês ouviram dos clientes. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês têm visto que o mercado nacional tem aceitado mais tecnologia? Ou ainda vocês veem essa resistência na mudança? Como que vocês têm enxergado isso? Com certeza. Mas é o que nós falamos no início, característica de mercado. Uhum. O mercado, ele aceita, ele está aberto para isso, mas ele precisa ver para crer. Exato. Porque o mercado, talvez, ele está acostumado com muita teoria, tentativa e erro e tal, e hoje não existe muito tempo para fazer uma reação ou para você testar alguma coisa. Então, se você tem um parceiro, se você tem uma forma de você validar as suas teorias sem que você necessariamente prejudique a sua produção ou pare o que você está fazendo, isso é legal. Mas o mercado ele é bem receptivo, a gente vê depois do evento como todos os meses têm sido cheios. A gente, em janeiro, por exemplo, que é o mês de férias, nós tivemos surpreendentemente 19 empresas visitando a Index, coisa que nunca tivemos. E toda vez que o pessoal dá uma volta e você começa a ver as máquinas e tem as aplicações, por exemplo, a gente tem as nossas aplicações conjuntas, o pessoal para na frente e fica babando para olhar. Depois nós vamos falar bastante sobre a manipulação de peças dentro de uma área de trabalho de um torno CNC. O pessoal olha e fala, olha, eu nunca pensei nisso. E realmente é genial, é bacana, é simples, é tudo dentro integrado, é fácil. E o mais bacana é que todos nós que desenvolvemos as coisas estão todos aqui presentes. O cara não precisa atravessar o mundo para ter uma solução tecnológica e diferente. E muitas vezes não é pensar complicado e falar, nossa, eu vou agora precisar de uma grande mão de obra especializada gigantesca para fazer acontecer. Não. São ideias simples e as pessoas estão aqui. Eu acho que esse é o grande, também, um dos grandes pontos que a gente percebeu a partir do momento que a gente se propôs a fazer isso e que estamos tendo bastante sucesso, que é o cliente dificilmente ele conhece o produto da Schunk como a Schunk. Ele conhece o produto Index como Index, né? E por aí vai. Então, ter um ponto de apoio no Brasil, com nós, com brasileiros, né? Que somos detentores de tecnologias, para trazer, ouvir as dores, falar, é possível fazer, trazer dentro de casa com toda essa estrutura. Eu acho que isso é um grande ponto, é um grande marco, né? Também para os nossos clientes e para o mercado, para que eles ratifiquem aquilo que é vendido, né, e que é divulgado. Então, respondendo a sua pergunta, certamente o mercado está muito mais ávido e está muito mais receptivo à tecnologia, até porque, você sabe disso, mas antigamente, para você ir numa feira internacional, meu Deus, né, era difícil. Nós estamos falando do advento da internet mesmo, valendo, a partir de 2000. Então, só faz 25 anos que isso está acontecendo. Exato. Então, era muito mais difícil ter acesso a um vídeo, né, a informações. Então, essa difusão de informações, ela eclodiu, né? Todo mundo tem isso, mas agora o nosso grande papel aqui no Brasil é deixar palatável, né? Facilitar a vida dos nossos clientes. Então, a gente tem que ser justamente essa ponte da tecnologia que está lá fora, que está disponível para os nossos clientes. E para isso a gente tem que ir lá ouvir,
é o famoso entender para atender, Uhum. né? Verificar as dores, as possibilidades e trazer para dentro de casa. E a gente tem verificado que o nível de assertividade, quando você faz isso, quando você tem essa compreensão e faz todos os ajustes, é fantástico. A gente também vê isso na Schunk, né? Então, se a gente comparar 10 anos atrás, o avanço da tecnologia que a gente teve para hoje, são 10 anos para trás. E o que a gente começa a ver aqui, tem muita ainda coisa para fazer, porque tem muita empresa ainda trabalhando com aquela tecnologia de 10, 15 anos atrás. E aí o pessoal que começar agora a entender que eles precisam ter uma máquina, um torno CNC, que tem uma tecnologia mais para frente para ele conseguir continuar a ser competitivo, isso daí vai realmente mudar o mercado. E olha que legal, mano. Eu acho que isso é muito bacana e também é uma responsabilidade social nossa. Às vezes o cliente ele vai lá, ele faz o teste, ele não compra o equipamento, mas ele comprou a sua garra. Ou ele comprou a ferramenta. Tá. Então, é um trabalho em conjunto. Às vezes a produtividade não especificamente está só no equipamento. Exato. Obviamente a gente quer chegar no equipamento, né? Estamos lá para isso. Mas entender que essa nossa nova estrutura realmente é um centro tecnológico de soluções para torneamento. Exato. E o cliente vê isso como uma parceria de fato. E Com não certeza. só a retórica, a parceria como parceiro. Exato. Mas isso vem num momento interessante. Em geral, você vê que existiu durante muitos anos a concepção de ir para frente. Era, eu vou aumentar a estrutura sem muito pensar para onde eu estou indo. Então, o cara tinha 1, 2, 3 máquinas, compra uma quarta, quinta, sexta, tem mais gente, e aí começa aquela maluquice, ele não sabe mais para onde ele vai expandir. Aí ele, sei lá, compra um galpão maior, aluga outra coisa e tal. Mas o que a gente está trazendo é uma outra visão. É falar, legal, você sabe fazer dinheiro, lógico, você tem uma empresa, você é um bom empresário, mas você, voltando ao início, né, o custo do não investimento ou tecnologia é o que vai ser a abertura para você realmente ganhar dinheiro. Existe muita outra coisa que você consegue colocar na sua fábrica que abre possibilidade para você expandir. E são coisas que são relacionadas ao que há de melhor. A gente não está falando de inventar algo novo que não existe. É simplesmente trazer ao empresário brasileiro a melhor forma produtiva que já é feita em qualquer outro lugar do mundo. Isso é verdade. Se lá fora você faz um produto competitivo que te incomoda aqui dentro, então vamos trazer como o cara está fazendo lá fora para você fazer também da forma semelhante. Exatamente. E nem sempre é dividir, às vezes é você consolidar coisas, é você equipar a sua máquina com elementos diferentes e a máquina é capaz de fazer tudo. A carga, a descarga, o giro, a manipulação, a medição, a furação junto, ele faz tantos elementos, você combina tudo num único lugar e no final você tem a produtividade, você tem eficiência. Quando falo em produtividade, acho que é muito importante ressaltar, nós não estamos inventando nada e os números aí estão colocados para a gente sabe o nível, né? Quando a gente lê, fala, poxa, um brasileiro precisa de 5 brasileiros ou 4 brasileiros para fazer o que um europeu ou o que um americano faz, né? Poxa, a gente é extremamente criativo, a gente é extremamente trabalhador, sem sombra de dúvida, a indústria nacional ela é muito interessante nesse aspecto, mas o que existe lá fora para dar um impacto tão grande assim, né? É o que o Alexander estava falando, às vezes eu não preciso comprar 5, 10, 15 máquinas, né? Tendo um olhar mais tecnológico e voltado à produção, à produtividade, você consegue ter menos equipamentos, mais um nível de produtividade muito maior. Aí sem falar que vai ser menor consumo de energia, layout, né? O floor space, o custo disso, logística de peça, precisão, refugo e por aí vai. Minimizar o custo por peça. Exatamente. E aí é muito engraçado fazer uma ponte com o... Vamos imaginar o seguinte, quando você fala, vamos automatizar a nossa fábrica. O que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Robô. Você vai girar uma peça dentro da máquina. Então assim, vou ter que colocar um robô para ir lá, vai abrir a porta da máquina, vou ter que colocar esse robô dentro de uma célula com cercas, com segurança, com tudo isso. E aí a gente vai para uma solução dentro de uma máquina da Index,
de uma garra que está montada dentro da própria, na torre da máquina e faz o próprio giro. Faz a operação 10 e 20 automático. Ou seja, todo mundo olha já, não, vou ter que colocar um robô na minha fábrica. Só que você pensar de uma forma diferente, igual vocês colocaram aqui, às vezes você consegue melhorar o seu processo de uma maneira simples. O que o Alexander falou também faz muito sentido. Quando antigamente era o quê? Eu tinha 4, 5 máquinas, aumentei minha produção, coloco mais a sexta, a sétima, a oitava. Só que cada vez mais os espaços estão reduzidos. Para você aumentar o seu terreno, às vezes você já não tem mais como aumentar naquele local que você está. E aí, onde você vai colocar essa sexta, sétima, oitava máquina? Só que aí você olha para trás do seu processo, você tem uma máquina de 25 anos rodando, que é uma máquina que não consegue tirar toda a produtividade que ela poderia. Você tem máquinas muito mais novas disponíveis que tirariam aquela peça que é usinada em 40 minutos, às vezes em 10, 5, tem caso até menos do que isso. E a gente, não vou me desfazer dessa máquina porque é um ativo meu. Não, você tem que às vezes se desfazer dessa máquina e trazer máquinas novas. Tinha um número que o pessoal trouxe uma vez aqui pra gente sobre a idade média de máquinas do Parque Fabril Nacional. A gente tem uma idade média acima de 20 anos, né? Sim. Quando a gente pega países como Estados Unidos, Europa e tudo mais, a gente está falando de idade média abaixo de 5 anos. E aí é onde está a diferença de produtividade. Vocês veem dessa forma também? Sem sombra de dúvidas, né? Porque aí não só a questão de produtividade, óbvio, existem processos e processos, mas quando você fala de produtividade, daí você também está falando de velocidades que os softwares... É um computador, né? Um celular, por exemplo. De um ano para o outro, a performance, o quanto não muda. Então, nós estamos falando de performance eletroeletrônica, nós estamos também falando de performance mecânica, manutenção, desgaste, né? Então, eficiência, custo de manutenção, parada, né? O quanto aquela máquina, o famoso OE, disponibilidade, mas na qualidade e na eficiência, né? A sua programação lá, quando você está no PCP, olha, eu vou fazer tantas peças, né, numa hora e você não consegue mais converter isso. Então, não é só a tecnologia em si quando a gente fala em idade, mas justamente essa performance, essa capacidade de performar da maneira com que você planejou, né? Exato. Entregar aquilo que você está planejando. Exatamente. Agora você falou todos esses custos que estão no software, que estão na manutenção, na energia elétrica, no floor space e tudo, vezes 5. Exato. Tem tudo isso aí. Exato. Hoje você tem máquinas que fazem praticamente fazem um torneamento, fazem o trabalho de um centro de usinagem, fazem a furação, fazem a retífica, fazem a engrenagem, fazem tudo isso, manipulam a peça, carga e descarga automática, troca de ferramentas, tudo, medição, tudo integrado num único sistema. Então isso é uma visão de produtividade. A outra é bem o que nós desenvolvemos em conjunto para o Open House, que também é muito interessante, você ter a capacidade de carregar e descarregar uma máquina, que nós temos no caso aqui, fabricação nacional, um monofuso. Você faz carga e descarga de uma forma automática. Quando você termina a operação 10, você vem com a torre, consegue tirá-la, girá-la, colocar de volta e continua usinando o outro lado. Ou seja, você não precisa de um contrafuso necessariamente também para fazer a operação 20. Terminou, vem o gantry, pega a peça, leva embora. Tudo isso sem abrir porta, sem fazer nada. Então existem vários outros olhares para você definir o que é produtividade. E produtividade tanto para lotes grandes, altos volumes e produções contínuas, como também médios e baixos volumes. Tudo é possível. Sim. O fato é que você analisa, e é o que a gente pontuou muitas vezes, nada se faz sozinho, por isso o nosso E Juntos correu tanto tempo ao nosso lado e continua correndo, porque o cliente traz a dor, a situação, e todo mundo quer otimizar, mas ninguém sabe nada sozinho. Eles trazem um problema para a mesa, vem Schunk, vem parceiros, vamos dar uma olhada, todo mundo senta em cima, vê a melhor solução e traz um TCC praticamente pronto para ele. Fala, olha, você faz muito bem, mas existem outras formas de fazer que você vai ganhar muito dinheiro. Exatamente. Esse é o ponto. E ainda não sabe como fazer? Traz pra gente. A gente põe lá na nossa fábrica, nós temos uma máquina, ou 2, ou 3, ou 10, no caso são 14 diferentes de vários modelos. Põe lá, a gente implementa o seu processo lá pra você ver. E sai validado. Esse é o segredo. E esse é o lado bom de você ter 55 anos de Brasil e você ter uma fábrica aqui à sua disposição. Exatamente. Esse projeto que nós estamos falando, e que tem muito a ver com o E Juntos, é um processo onde a gente foi ouvir os clientes, porque você nessa abordagem falou da automação, né, Marlon?
E a gente sabe o pavor que a grande maioria dos nossos clientes tem em automação, porque justamente pensa no robô e tal, porque o robô é de uma marca, a máquina é de outra marca, a integração é complexa, daí tem NR12, tem todo o espaço físico adicional que você vai colocar naquela máquina, quem que vai programar, ou seja, a documentação, são muitos pontos onde muitos empresários encontram esse dissabor, né? Tem essa dificuldade. Então, quando nós fizemos a automação, e por ter essa engenharia, a gente falou, olha, tá, o que nós vamos fazer aqui? Então, aproveitamos o layout da máquina, fizemos uma automação integrada, né, 100% Index, onde a programação é no próprio comando da máquina, né? Você não tem que saber ou chamar um terceiro ou qualquer coisa nesse sentido. Aí a gente está falando também de layout, a gente está falando de NR12, né? One source, ou seja, tudo num parceiro só, no caso, num fabricante. E daí veio a Schunk também, obviamente, né? Com as nossas trocas de ideia, como virar a peça, né? Como fazer isso por completo, fase 10 e fase 20, e a gente conseguiu colocar de uma maneira simples. Eu acho que esse é o grande ponto. Muito legal. Esse é o grande ponto. Eu acho que esse é realmente o que a gente busca, né? Trazer inovação. E é muito legal o que você falou, Rafael, porque isso mostra que a tecnologia ela está disponível para todo o mercado. E muitas vezes a tecnologia, o pessoal imagina a tecnologia o alto custo, e muitas vezes não é isso. Não. Mas aí eu pergunto para vocês, como vocês estão vendo as tendências de mercado para o ramo de torneamento CNC? O que a Index traz de novidade, como vocês imaginam os próximos passos aí em relação a novas tecnologias? Eu acho que, eu começo a resposta, mas o Rafael é a pessoa mais indicada por conhecer muito bem o mercado, mas o que se vê de uma forma muito clara é a necessidade de controle de custo. Isso é uma coisa... não é uma tendência, é uma necessidade de todos, ainda mais com todo o cenário que nós temos hoje no mundo. Existe uma necessidade de você utilizar mão de obra da forma correta, porque está escassa. É difícil encontrar gente adequada. Com certeza. Independente do que você quer fazer, é difícil encontrar gente. Existe o aumento da complexidade das peças, em geral, né? E o aumento da complexidade também está ligado com a qualidade, porque você não pode pecar porque o outro faz com qualidade e faz com custo bom, e a precisão. Então, são coisas que antes você via muitas peças muito simples, a tendência antes era muito você fragmentar processos, a tendência era muito você terminar coisas em outras máquinas e tá tudo bem. Hoje não tem mais o tá tudo bem, ou tá perfeito ou não tá. Então a tendência é o perfeccionismo e essa é a elevação da régua do que o mercado aceita ou não aceita com as peças. Então, se a exigência do mercado quanto as peças produzidas é maior, logicamente envolve mais tecnologia. Em todos os sentidos. Então, todo mundo que fabrica algo tem que repensar, porque automaticamente, bem lembrado por você que o maquinário no Brasil é antigo, você não vai ser competitivo com máquinas de 20 anos atrás. E aqui um ponto, você falou um negócio importante, a complexidade das peças aumentaram. Com certeza. Só que os lotes diminuíram. E aí como que você faz? Você vai ter que ter hoje uma máquina, aquela máquina que você usava, uma produção seriada, uma peça simples, você não vai muitas vezes conseguir usar ela. E aí ainda hoje a gente vê as pessoas meio que remendando os processos para tentar atender essa complexidade da peça, com tolerâncias cada vez mais apertadas e o requerimento cada vez maior, sem que você invista em tecnologia, praticamente é impossível, né? Impossível. E tem que estar ligado. A gente, assim, tem altos volumes, a complexidade está em todos os lugares, ele está aumentando. Complexidade em altos volumes, que é uma abordagem. Complexidade em baixo e médio volume é outra abordagem. Claro. Né? E aí, o passo nosso aqui, acho que de todos nós que estamos no Brasil, é abrir a porta e fazer o cara entrar. Falar, você vai para lá ou para lá. Mas você precisa
mudar a sua abordagem, porque do jeito que está, você não pode jogar com o mesmo time 20 anos, mesmo se ele começou ganhando, hoje em dia ele não vai mais ganhar. Exatamente. Então mude a sua estratégia, mude a sua estratégia, a complexidade é o que a gente vê. Assim, a gente que está no campo, né, e vocês dois falando, vem vários flashes e filmes de clientes. Às vezes você vai no cliente, o cliente ele fala, tá, mas eu vou investir, mas e esses meus dispositivos, o que eu vou fazer com ele? Né? Parece que tem uma memória afetiva naquilo ali, e embora aparentemente seja engraçado, é real, é verdadeiro. Né? Tem muitos clientes ainda que têm verdadeira paixão naquele processo que ele está fazendo, que foi muito feliz, mas em detrimento dessa alteração mercadológica de peças mesmo, a gente está verificando cada vez maior complexidade nas peças, maior precisão nas peças, customização, isso significa lotes pequenos, e aí eu vou colocar mais um temperinho. Como fazer tudo isso com produtividade? Esse está sendo o nosso grande desafio, e até em função disso que nós nos disponibilizamos e trazer praticamente todas as máquinas, pelo menos os modelos da Alemanha, para cá, para que a gente possa estar desenvolvendo isso, né? Tendo esse olhar. E eu também acredito que esse movimento ele está sendo puxado por algo que está acontecendo recentemente, que a gente percebeu muito antes da pandemia. Só se falava em usinagem, globalização, porque eu faço esse parafuso na Índia, essa porca eu faço nos Estados Unidos e esse fundido vem do Brasil, né? Era algo muito comum. A nossa competição era global. Claro. E após o que ocorreu, né, no caso da pandemia, a gente percebe que está tendo, de certa maneira, uma desglobalização, porque essa cadeia de supply chain ela foi totalmente rompida, totalmente quebrada, e todo mundo está repensando. Falou, olha, mesmo que eu pague um pouquinho mais, mas eu tenho que ter meu parceiro aqui. Né? Então, coisas que antigamente eram só feitas fora, porque a gente tem muitas multinacionais aqui, né? Sim. No Brasil, em vários segmentos. Então, fala, essa peça só é feita lá, essa peça só é feita lá. Essas peças começaram a vir para cá também, né? E esses novos desafios começaram a acontecer, porque aquele processo, aquela peça simples que o cara fazia antes, né? Ele está tendo demandas agora de peças mais complexas, né? Esse ramp-up, essa curva também de volumes. Fala, olha, esse ano eu só vou fazer esse volume, então a gente tem que pensar, e obviamente sempre pensa, é um norte nosso também de ter muita flexibilidade nos equipamentos. Setup tem que ser rápido. A própria automação, que quando a gente fala em automação, ela inicialmente ela não é tão aderente à flexibilidade, né? A automação inicial ela tem muito mais a ver com um caráter de média e alta produtividade, produção, mas a gente está vendo exemplos, garras, que você consegue apertar um botão, tira a garra e põe outra garra e vida que segue, as placas, idem, né? Os sistemas de manipulação. Então a gente está verificando, e é o nosso papel, né? Trazer essas tecnologias e disponibilizar essas tecnologias para os nossos clientes. E aí quando a gente vê, é muito engraçado o que vocês falaram, é aquele negócio, o pessoal fica preso ao passado, né? Então às vezes a gente vai lá, coloca uma placa com troca rápida de castanha. Aí a primeira... É fato que a gente vai receber a seguinte pergunta. Tá, mas o que eu faço com as minhas castanhas que são serrilhadas e essa daqui é chaveta cruzada? A realidade é simples, a resposta é simples, mas talvez a gente tenha colocado de uma forma diferente. Então, aquela lá é o seu passado. Você vai ter que jogar fora. Manter na garagem. Você vai ter que jogar fora e fazer castanhas novas. Esse é o correto. Só que as pessoas às vezes não entendem que, por exemplo, você vai montar uma castanha com serrilhada, a tolerância é uma. Quando você vai colocar numa placa com chaveta cruzada, a tolerância é outra. E é isso que você precisa para garantir aquela repetibilidade do seu processo. Perfeito. E aí, seguindo esse caminho aqui, a gente vê que as tecnologias de torno CNC, eles mudaram, né? Então, antigamente a gente tinha um torno CNC ali que você fazia aquilo lá, só aquele torneamento simples. Hoje, basicamente, você tem os centros de torneamento, você torneia, aí você já faz um fresamento, aí você já faz a carga e descarga. Por que caminho vocês
veem que o torneamento ele vai seguir daqui para frente, as máquinas CNC os tornos CNC vão seguir daqui para frente? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que tem a tendência é você se manter o mais flexível possível, até porque, continuando a pergunta anterior, essa onda de desglobalização, então lotes menores e tal, você precisa ter muita flexibilidade. Lógico que continuam muitos pedidos de volumes enormes e tal, mas pelo menos para o médio e longo prazo, 10 anos, 15 anos talvez, por todas as instabilidades que a gente tem, o negócio é você ser capaz de ir para lá e amanhã, se você precisar, ir para lá. Então, esse é um grande ponto que precisa refletir nas máquinas. Por N razões que nós já conversamos também, a dificuldade de encontrar mão de obra, muitas vezes o desinteresse na nossa indústria, o papel que nós temos como líderes também começar a fomentar mais que jovens entrem. Cada vez mais você tem menos pessoas com conhecimento para fazer acontecer. Então, uma tendência também nos processos das máquinas é você trazer uma certa facilitação, ou talvez uma forma simplificação, para que seja difundido, seja fácil, seja tranquilo, seja rápido você chegar na peça 1. Isso também tem que ser tendência, né? Então, tudo que permeia a usinagem em geral, quanto mais simples, fácil, automático puder ser feito, melhor. Porque você nunca sabe o que vai passar pela sua porta e você também, hoje em dia, não sabe se você pode ou não contar com aquela experiência ou se o cara, de repente, vai se interessar a fazer um software gráfico, pular para trabalhar num banco, não sei, porque hoje em dia é muito volátil isso. Exatamente. Então essa é uma grande tendência que vai entrar nas máquinas, né? Sim. Mas voltando um pouquinho na sua observação de tendências de torneamento, né? A gente já vem percebendo isso ao longo dos anos. E no Brasil, a gente tá ficando velhinho, né? Quando se falava, por exemplo, em 2000, ou seja, ontem, né? Nós estamos em 2025. Um torno com ferramenta acionada era algo ainda quase que não conhecido pelo mercado. Né? E a gente percebe que isso começou a ser tracionado cada vez mais. E hoje, quando a gente fala de máquinas multitarefas, né? Máquinas onde você justamente consegue fazer o torneamento, a fração, o fresamento, gerações de N tipos de engrenagem. Hoje a gente consegue fazer até bevel gear nos nossos equipamentos, que era impensável há pouco tempo atrás, né? Também tem o Power Skiving que muita gente está desenvolvendo, mas algo de bevel que é ultra complexo e depois você consegue retificar na própria máquina. Então é uma tendência que é realidade, né? Então a gente percebe muita migração para esse caminho. Por quê? Porque são máquinas que basicamente eu precisava de um torno, de um centro, de uma geradora de engrenagem e de uma retífica. E você resolve só no equipamento. Então você consegue reter talentos, né? Conseguir remunerar melhor aquele talento. Então você consegue reter, né? E também você tem uma flexibilidade, principalmente vamos pensar num prestador de serviço, né? De ele falar, cara, eu tenho a máquina, o que eu posso para o mercado, o que tiver eu consigo fazer no meu equipamento. Exatamente. Né? Então a tendência real, de fato, que é uma realidade. Lógico, isso vem passo a passo e nós acompanhamos também os números de máquinas que entram no Brasil, as tecnologias que entram no Brasil. Você percebe a evolução de equipamentos multitarefas, vamos dizer assim, no mercado brasileiro. Isso é novo, hein? Desculpe. E essa observação, a visão do mercado para ter tanta coisa junta no único equipamento é novo. Você se lembra, ano passado, em abril, a gente foi com um grupo grande para a Alemanha, foram de 40 empresas lá. Depois de uma volta, era gente que, assim, sabe o que é Index no passado, mas nunca teve não tomou tempo para entender o que existe hoje de capacidade. Lembra o comentário, a gente deu a volta em toda a fábrica, foi no nosso showroom novo lá em Daisal e tal. O colega parou, olhou pra gente e falou, eu não sabia que tinha tudo isso integrado, eu vou ter que começar a repensar meus investimentos. Porque eu tava pensando em sair com multitarefa aqui, aí eu já tava pensando numa retífica, aí eu já tava em contato com não sei quem fazer medição. Eu não sabia que tinha tudo isso integrado. Então, agora você trouxe mais confusão do que tudo. É verdade. É o nosso papel, repente, verdade. Né? Isso foi... Pode falar. Não, mas só caminhando nisso. E isso é o legal,
Isso é o que o Alexander fala. Além de tudo, tem que ser divertido. Sim. Embora seja um parque de diversão meio, né? Nem todo mundo veja beleza naquilo que a gente vê, uma peça e tudo mais. Mas esse é o caminho e é para isso que a gente está trabalhando nessa difusão e falando de torneamento sem sombra de dúvidas. É assim, tirar a peça pronta na maior qualidade, na maior segurança e na maior produtividade possível. Eu acho que o próximo passo, falando em tendência de torneamento, é o seguinte: a gente tinha o torneava. Aí nós colocamos uma ferramenta acionada na máquina. Opa, já foi um salto. Aí nós estamos falando de multitarefa. Já foi um outro grande salto. Mas o próximo salto é como eu consigo pegar toda essa complexidade e fazer com maior produtividade. Esse é o grande próximo salto que acredito que nós teremos. Porque hoje a gente já consegue ter toda essa flexibilidade, essa integração, né, nos equipamentos, mas ainda em alguns casos a gente vê, e para nós é bom, né, que a gente consegue chegar no nosso cliente e falar: olha, você já está fazendo sua peça super bem, parabéns, o conceito seu já é ótimo, mas você já pensou fazer isso com maior produtividade? Né, e você consegue dar o próximo passo nesse cliente que ele já está vindo numa evolução significativa. É a mesma coisa, né? Às vezes, agora falando um pouquinho de de usinagem, o cara que vai lá, ele compra uma máquina 5 eixos de última geração e ele vai fazer o preset do processo lá utilizando laminazinha para a peça entrar ainda. E acontece. É muito comum, muito comum. É o que eu estava falando dos nossos parceiros. Às vezes o cliente ele vai nos visitar e ele fala: poxa, mas tem esse sensor? Então ele não comprou a máquina, ele não comprou a fixação. Mas ele comprou o sensor. Mas ele comprou o sensor. Isso é muito legal. Exato. Ter essa participação. Eu tenho uma visão do seguinte: é muito importante a gente trazer tecnologia para a indústria, nem que isso signifique que no primeiro momento eu não venda a minha solução. Mas se a indústria está tecnológica, ela vai fazer um ciclo de reciclagem do seu processo. Então, lembra dos 20 anos de idade de máquina? A nossa meta é jogar isso para 5 anos de idade de máquina. É o que um parceiro uma vez falou: a gente precisa criar o ecossistema. Perfeito. Então é uma questão de um ecossistema tecnológico, porque uma coisa vai puxar a outra, que depois vai chegar na Schunk, que depois vai chegar na Index. Exatamente, com toda certeza. E o mercado vem mudando. Muito bem. A gente fala da eletrificação dos veículos e vai mudar o mercado de usinagem, já está mudando. Qual o próximo setor? Como que vocês veem os setores da indústria aqui no Brasil? A automotiva ainda é muito importante. Sim. Mas como que vocês estão enxergando os outros setores aqui da indústria nacional? Essa é uma questão que é inevitável. Primeiramente, por que da eletrificação? Recursos. Exato. Né? Recursos para gerar energia. Nós, no Brasil, não falamos muito disso, porque nós somos o país no mundo com maior fonte de energia renovável. 90% da nossa energia é de fonte renovável. Então não é um ponto para nós. E quando a gente vai fora, né, quando a gente vai para outros países e tudo mais, a gente ouve o pessoal falar energia, 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 energia. Para nós é algo até, puxa, não é do nosso dia a dia. Né? Então a questão da eletrificação, ela não está só no carro, ela está na scooter, ela está indo para o agro, ela está indo para o transporte público mesmo, de modo geral e tudo mais. E essa transformação, ela vai muito de encontro com o que a gente estava falando aqui, que é a maior complexidade das peças e maior precisão das peças. Só para você ter ideia, quando a gente fala de e-mobility, em 2020, uma pesquisa Posso falar o nome? Pode, claro. Da fonte, né? Uma pesquisa da Bosch. Era que 86% dos automóveis ainda era de combustão, motor a combustão. 9% só híbrido e aí os outros 4% a bateria, elétrico. 100% elétrico. 100% elétrico. Em 10 anos, olha o timeline, nada na evolução. 10 anos. Em 2030, eles estão projetando que a combustão venha para 40%, 86% para 40%. Ou seja, é uma queda de 50%, nesse caso ultra significativa. Então 60%
da mobilidade, vamos dizer assim, ela vai partir para a eletrificação de alguma maneira. Sim. Né? E quando a gente fala de eletrificação, a gente está falando de vários modelos de eletrificação. Isso, para nós, a gente é muito atento com relação a isso, porque existem várias tecnologias de eletrificação. Por exemplo, você pode ter um carro que o sistema de frenagem alimenta a bateria, um sistema de eletrificação. Você pode ter um carro que é o que eles chamam de plug-in, né? Você tem um motor e você pluga para bateria. Você tem uma outra tecnologia que é a não plug-in, que é e tem o 100% da bateria. Então a gente tem isso mapeado, só para você ter ideia. Um carro híbrido hoje tem de 1.300 a 1.600 peças torneadas. Né, que antes era muito mais. Um carro 100% elétrico. Peças complexas, né? Sim. Um mix de combustão e eletrificação, né? E um carro 100% elétrico, olha, vai de 200 a 300 peças só torneadas. Então, isso, olha a alteração no mercado, no nosso grande mercado, que antes tinha uma demanda muito maior de peças para esse segmento. Só que hoje a gente tem uma demanda muito menor, porém com uma complexidade muito maior. Você aumenta o custo da peça, porque você tem uma complexidade muito maior, mas aí você precisa do quê? Dos equipamentos de última tecnologia. Exato. Aí você precisa fazer o quê? Aquilo lá, aumentamos a complexidade, diminuímos o volume. E você precisa continuar mantendo a sua máquina produzindo lá. Então você vai ter mais setup. Para você ter mais setup, você precisa de equipamentos que estejam preparados com uma automação, com uma troca rápida, com multitarefa, com ferramentas acionadas. É outra estratégia. E isso é a tendência. Só que é assim, eu acho que eu queria colocar um gancho aqui, que a empresa que estiver com esse equipamento, ela vai estar preparada lá na frente depois para, na mesma máquina, fazer a peça do e-mobility, mas também para fazer uma peça eventualmente do agro, uma peça do aerospace, porque o equipamento ele vai ter a tecnologia suficiente para fazer essas peças complexas, né? É o que você falou, lógico, o aerospace por si só já é um mercado extremamente tecnológico, mas o agro, né, a gente tem acompanhado, tem percebido a complexidade exponencial, né, dos equipamentos, das peças que estão indo para o agro, até porque o agro brasileiro é um grande orgulho. Com toda certeza. Para o mercado brasileiro, porque nós somos o país que tem maior eficiência, né, na plantação. Nós somos o único país. O Alexander está muito bem fluente nisso, né? Mas tem uma família de agrônomos. Bom, o Alexander está muito fluente nisso, né, na questão do agro, porque a família dele, uma parte da família dele é do agro. Família, sim. E eles nos informaram o Alexander, que obviamente o Brasil ele tem 3 safras por ano. É o único país que ele consegue fazer isso, né? E não é só pelo nosso clima, e sim pela tecnologia que está ali. Então tem muita coisa que está sendo implementada, né? E que tem uma demanda cada vez maior. Hoje a gente está falando de drones, de pulverização, né, por satélite, saúde do solo, inteligência artificial em cima, análise com câmeras e ver como o verde tá mais verde, menos verde, já sabe quantos anos vai sair por hectare. É absurdo. Tanta coisa envolvida nisso. E isso demanda equipamentos com mais tecnologias, novos equipamentos inclusive, mas com as peças, né, onde a gente gosta, né, onde o nosso equipamento é aplicado, peças também muito mais precisas, complexas, ele tem que ser leve. Sim. Né? E eu tenho que pegar 4, 5 peças, porque aquilo ali tem um peso, transformar aquilo eventualmente que é fundido num alumínio ou num titânio, ou num aço liga, especial no inox, e de 4, 5 peças eu tenho que fazer uma só. É muito mais engenheirado. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando praticamente no fim do nosso episódio aqui. Passa rápido, Passou né? rápido. Mas assim, eu queria deixar... A gente falou bastante do uso do espaço da Index para os testes. Como que o cliente ele chega até vocês para entender essa tecnologia, ele utilizar o espaço de vocês? Fiquem à vontade de deixar o convite para os clientes que estão ouvindo a gente aqui para conhecer vocês lá. Legal. Eu acho que
chega através do que a gente sempre fomentou aqui, que é o E Juntos, no final, chega através de N fontes, por exemplo, através de vocês parceiros, que tem sempre as portas abertas lá, então sempre que vocês tiverem uma demanda e que não consigam mostrar aqui, lá está aberto para mostrar, chega, lógico, através de toda a nossa equipe comercial, que está muito bem posicionada, mas assim, o espaço, ele realmente eu quero deixar claro que ele ficou lá de forma permanente, ele foi desenhado justamente para receber as pessoas da melhor forma possível e tirar as dúvidas, sem pressão de tempo, sem nada. Põe na máquina, veja o que acontece. Então, o objetivo nosso é de manter de forma permanente e sempre provocar vocês e a nossa provocação interna também, de ter o que existe mais novo, mais moderno para mostrar para os nossos clientes. Então, lógico que os equipamentos vão girar, lógico que vocês vão lançar coisas diferentes e novas, mas é sempre trazer para lá e mostrar quem está a fim de fazer, quem está a fim de testar alguma coisa nova, a gente vai fazer. Então, com esse espaço, a gente criou um grande calendário, né? A gente tem agora vários eventos e acontecimentos durante os anos. Agora a Index, ela, em anos ímpares, ela participa da Expo MAF, né? Uma feira importante, vocês também estão lá, muito bacana. E os anos pares, nós vamos ter grandes eventos, como a gente fez ano passado, dentro da Index. Mas, independentemente do ano ímpar que tem a feira, nós temos vários encontros lá dentro, que são justamente fixos para você abordar algum assunto. Mas entre esses encontros, tem mini eventos que são feitos com a Schunk, ou com o pessoal de óleo, ou com o pessoal de algum tipo de ferramenta, ou com o pessoal de medição, justamente para fomentar alguma coisa numa determinada indústria que nós todos entendemos que é deficitária daquele tipo de conhecimento, daquele tipo de tecnologia. Então, as portas estão sempre abertas. Nós temos, o último ano nós fizemos com mais de 20 parceiros que são também grandes protagonistas nisso, de trazer tecnologia. Então, todos estão sempre muito convidados para nos visitar e acho que está tudo à disposição para visitar. Muito bom. E a sua pergunta é muito legal, muito bacana. Não estava esperando essa pergunta. Chegar até a gente, né? E eu nem coloquei aqui, é surpresa, sabe? Às vezes a gente coloca algumas coisas no meio do podcast aqui para ser surpresa para você. Bom, além de, obviamente, o dia a dia, né? A gente sempre tem os nossos pontos comerciais, os nossos representantes, os nossos vendedores e tudo mais, mas também temos LinkedIn, né, Instagram, a gente também tem YouTube, então tem todas as plataformas, obviamente o nosso website. E como que o pessoal acha vocês aí no LinkedIn, no Instagram? Como que o pessoal acha vocês? LinkedIn, Index Tornos, né, digitou é o que sai, né, então a gente ali tá colocando bastante material, inclusive antes de ontem, né, nós definimos todo o nosso caminho aí de eventos durante o ano, então acompanhem, tá? No Instagram a gente criou o Segundos Index, Minutos Index, né? Segundos Index. Isso foi uma ideia muito bacana do Alex. E é uma iniciativa daqui do Brasil. Aqui do Brasil. Que legal. Porque às vezes você quer ver determinada tecnologia, daí você vai até no YouTube e aí pega um vídeo de 6 minutos para achar o momento certo para, por exemplo, aquela retífica ou aquela engrenagem ou aquela garra, né? Então a gente cortou vários de 30 segundos, vídeos aproximadamente de 30 segundos, para justamente a gente estar colocando as tecnologias e ir direto ao ponto, ficar fácil. Obviamente, se você se interessar, daí você vai pro vídeo, aí você caminha, né? Mas a gente fez uma estratégia de estar, então... Segundos Index, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É algo novo que a gente tá trazendo, tá lançando. E, obviamente, a gente gosta até de brincar. Assoviando, sinal de fumaça, a gente pega tá aí. Isso como plano de marketing, na realidade, a gente tem, lógico, os canais convencionais, né? Os mundiais, através do site da Index. Mas nós iniciamos canais de comunicação locais justamente para tropicalizar a comunicação. É necessário. E também para trazer foco, esse exemplo do segundo Index, né, o Segundos Index, trazer o foco no que interessa na visão do brasileiro. Nem sempre é a mesma visão, o mesmo olhar que tem um alemão. Exato. Então, o Segundos Index, ele é basicamente ir direto ao ponto. Você quer saber como fazer a manipulação de peças, por exemplo, automação. Você não precisa ir no YouTube num vídeo de 25 minutos e ficar olhando quantos segundos tal e buscando exatamente. Aí às vezes tem tanta coisa, não é o que eu quero. Vai no Segundos Index,
Um vídeo de 30 segundos, exatamente esse ponto. Aí você quer a versão completa? Aí você vai no YouTube, tem um legal, você vê a versão completa. Muito bom. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Nós aqui agradecemos. Eu espero que para vocês tenha sido válido, como também foi para mim. Espero que para o público também tenha sido bastante válido. Quero agradecer a Isabela e o Henrique, que estão por detrás das câmeras aqui, que fazem esses episódios acontecerem. E vale frisar, vocês encontram a Schunk também nas redes sociais, principalmente LinkedIn e Instagram, onde a gente está mais ativo. Em breve teremos algumas novidades sobre o nosso website, né, Isabela? A gente vai ter algumas novidades interessantes aí, mas encontre a Schunk no LinkedIn, Schunk Brasil, no Instagram, SchunkBR. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio, como eu gostei. Espero vocês no próximo e tchau!